Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Cláudio Soleiro, sou formado em administração, consultor na área empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda em julho do ano passado, em 2020, para fazer algo diferente do que eu tenho acostumado ver na internet e nas redes sociais. Eu criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês as coisas que eu aprendi. Aqui a gente não faz análise nem recomendação de ações, já tem muita gente fazendo isso. Aqui eu procuro passar para vocês as experiências acumuladas, as vivências que eu tive ao longo da minha carreira. Enquanto consultor, são 30 anos de experiência prestando serviço para grandes empresas do Brasil e do exterior. E além disso, enquanto investidor, 15 anos. Portanto, esse conhecimento, esse conteúdo eu estou disponibilizando aqui para vocês. Se o conteúdo for útil, deixe seu like e ajude o canal a crescer. Vamos fazer uma corrente do bem para que mais pessoas acessem essas informações. Estamos essa semana falando sobre a necessidade de uma mudança de mentalidade para a gente fazer um trabalho no sentido de construir riqueza. E eu começo esse vídeo trazendo uma história muito interessante que nos mostra a necessidade de mudarmos o nosso jeito de pensar, porque isso é a essência das pessoas ricas. Não das pessoas ricas de modo geral, mas das pessoas que têm mentalidade rica. Eu já fiz uma distinção sobre isso, né? Que algumas pessoas têm mentalidade rica e essa mentalidade é diferente. Apenas 5% das pessoas no mundo inteiro conseguem ser milionárias. Então há algo diferente, né, na mente dessas pessoas. Eu diria que essa diferença é exatamente a assertividade, a forma como elas olham o mundo. Elas são pessoas mais focadas em soluções do que problemas, elas são mais positivas do que negativas, elas são mais corajosas do que pessoas amedrontadas, elas enxergam o copo mais cheio do que vazio, elas estão em busca de soluções para os problemas e não pasmadas, olhando apenas o problema por si só, né? Então, há uma mentalidade, um jeito diferente de pensar. Veja essa história que ela é bem interessante, ilustra o que eu estou falando. Na década de 90, Donald Trump, esse mesmo que foi presidente, estava com uma dívida pessoal da ordem de US$ 1 bilhão nos Estados Unidos e suas empresas deviam US$ 9 bilhões, totalizando 10 bilhões entre pessoa física e pessoa jurídica. Um absurdo, né? Então, um repórter tentando desconcertá-lo perguntou se aquilo não o preocupava. E ele respondeu para o repórter: preocupações são perda de tempo, elas me impedem de trabalhar para resolver os problemas. Então veja que coisa interessante, né? As preocupações são perda de tempo, elas me impedem de trabalhar para resolver os problemas. Então é isso, a atitude, a forma de raciocinar é diferente. Vamos convir que é diferente, não é? Então, você não olha o problema, você busca soluções, você está gastando seu tempo e sua energia para encontrar caminhos, para encontrar soluções. Isso é uma atitude diferente, temos que entender que isso é uma atitude diferente. E é isso que faz com que essas pessoas sejam milionárias, que elas consigam ter sucesso do ponto de vista empresarial, financeiro, né? É exatamente essa mentalidade que é muito diferente da grande maioria das pessoas. Então, a gente precisa entender isso e precisa, se quiser ter sucesso, aprender com essas pessoas. Aprender estudando a vida delas, vendo essas entrevistas, né, porque elas são muito educativas, e a gente precisa então mudar o nosso jeito de pensar e de agir. A gente precisa também distinguir ativos e passivos. Ativos é tudo aquilo que nos gera receita, passivos tudo que gera custos para nós. Então essa é uma lógica muito interessante de Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, um livro que mudou minha vida. Recomendo que todo mundo leia, porque mexeu com as minhas crenças, né? Então acredito que vai ser útil para você. É preciso identificar bons ativos, investir neles e deixar que o tempo faça o seu papel. O tempo e os juros compostos, eles vão ajudar a multiplicar o nosso capital. Precisamos de ousadia, precisamos de coragem, precisamos de disciplina para fazer o caminho da riqueza. Quem tem medo de perder nunca vai ganhar. Nunca se esqueçam disso. Quem tem medo de perder nunca vai ganhar.
Então, precisamos dominar, vencer os nossos medos, né? Isso é certo, quem busca segurança encontrará poucas oportunidades para crescer e enriquecer. Quem teme os erros vai ficando no caminho, vai ficando para trás, vai perder o jogo da vida. A gente precisa, obviamente, adquirir preparo, adquirir conhecimento, adquirir as condições necessárias para performar melhor a nossa vida, tomar decisões que nos vão levar na direção correta para conseguir a nossa independência financeira. Quero contar uma outra breve história para vocês. Uma pessoa chamada Ronald Wayne, ele em abril de 1976 participou da fundação da Apple. Olha que coisa. Ele tinha 10% das ações. Meses depois, ele pediu para sair da sociedade e recebeu dos sócios $800 para deixar a Apple. $800 para sair da Apple. E ele saiu feliz. Anos mais tarde, ele foi entrevistado nos Estados Unidos e ele disse o seguinte: eu tomei a decisão com base nas informações que eu tinha na época. Eu era 2 décadas mais velho que o Steve Jobs, que tinha 45% das ações, e do Steve Wozniak, que detinha os outros 45%. Eu tive uma experiência muito ruim anos antes como empreendedor, tinha perdido tudo. Portanto, eu não queria passar por essa experiência novamente, porque o que estava na minha lembrança era o sofrimento, era a dor, era todo o problema que eu tinha vivido. E aí ele tomou a decisão de sair da sociedade, porque a sociedade deixava ele fora da zona de conforto, né, em ser empreendedor. Muito bem, caso o nosso querido Ronald Wayne tivesse mantido as suas ações, caso ele tivesse vencido o medo, não tivesse ficado olhando os problemas do passado, mas olhando as possibilidades que o futuro podia permitir para ele, né? Ele hoje estaria com os 10% da Apple, né? E isso representaria algo na casa de 236 bilhões de dólares. 236 bilhões de dólares. Ele seria o homem mais rico do mundo. E ele abriu mão disso. Ele abriu mão disso. E por que ele abriu mão disso? Por causa da mentalidade. A mente, o raciocínio, a programação mental equivocada, errada. É a mentalidade dos 95%. Não é dos 5%. Então ele abriu mão de 236 bilhões de dólares. Porque hoje, essa Apple, ela está avaliada em 2,3 trilhões. 2,3 trilhões. Esse é o valor da Apple hoje, de dólares. É a empresa mais valiosa do mundo e com potencial de continuar crescendo. Ele abriu mão disso, entendeu? E o que fez ele abrir mão? A mentalidade errada, a mentalidade pobre, a mentalidade da grande maioria das pessoas, de 95% das pessoas. Entenderam? Então, para enriquecer, você vai ter que necessariamente aprender a se afastar da multidão, pensar de um jeito diferente, fazer um caminho menos percorrido. Fazer o caminho menos percorrido. Esse caminho ele não é sem sobressaltos. Ele é um caminho de curvas, com marcha ré, né? Surpresas, obstáculos desafiadores, cheio de surpresas. Mas com ousadia, com coragem, com determinação, você vai conseguir fazer esse caminho. Você faz o caminho ao caminhar, com muita calma, muita paciência. Você precisa dar o primeiro passo. Se você não fizer essa transformação, você vai ficar anônimo no meio da multidão. Será mais um número, mais uma estatística, né? Portanto, eu gostaria de terminar esse vídeo dizendo isso, que nós precisamos aprender a não ficar tão preocupados em perder. Precisamos muito mais focar em ganhar.
Precisamos substituir o medo pela coragem. Obviamente, é importante ter conhecimento, ter preparo, porque o risco ele é proporcional ao seu nível de maturidade, seu domínio sobre alguma coisa. Se você conhece algo, se você domina alguma coisa, o seu risco diminui por conta desse domínio que você tem. Se você desconhece, se você não tem informações adequadas, se você não tem o preparo necessário, os seus riscos exponencializam, né, enormemente. Então, esteja atento a essa necessidade de preparo e de conhecimento. Você precisa encontrar as suas alternativas. Quanto mais informações você tiver sobre alguma coisa que deseja investir, mais entenderá a sua lógica, mais eficaz será a sua administração de riscos e mais capaz será de ter êxito e ser bem-sucedido nas suas escolhas. Investir, em sua essência, fundamentalmente, significa encontrar boas oportunidades, poucas e boas oportunidades, que com o tempo farão o seu dinheiro crescer. Não existem atalhos para a riqueza. Desconfie dessas possibilidades mirabolantes de tornar você rico da noite para o dia. Você precisa ter tempo. O tempo tem que trabalhar ao seu favor para fazer o seu dinheiro crescer. Alcançar um primeiro R$1 milhão, eu costumo dizer que é o primeiro desafio para a maioria das pessoas. É a primeira meta a ser batida, vamos dizer assim. Ele é o objetivo mais difícil e mais demorado, mas a partir dele tudo fica mais rápido. Há uma dinâmica, uma velocidade que vai aumentando. É como se fosse girando uma roda, quanto mais energia você concentra no giro dessa roda, mais velocidade ela vai ganhando. Então, quanto mais voltas você vai dando nessa roda, mais velocidade ela vai ganhando. Com o dinheiro é a mesma coisa. Quanto mais dinheiro você tem, mais o dinheiro cresce. Quanto mais dinheiro você tem, mais o dinheiro cresce. Essa é a dinâmica do mundo financeiro, certo? Então, se para chegar no primeiro milhão leva mais tempo, para chegar no segundo já é mais rápido, para chegar no terceiro é mais rápido ainda, no quarto é mais rápido ainda, e assim vai, né? Você precisa dominar as suas emoções, porque a calma é um componente essencial para quem quer se desenvolver na Bolsa de Valores. A calma é essencial. Você precisa ter paz de espírito, tranquilidade, controlar suas emoções, dominar suas inquietudes. Precisa de muita serenidade, sobretudo nos momentos de correções, porque elas vão acontecer, óbvio que vão acontecer, né? Mas a partir do momento que você tem suas convicções, você acredita no caminho que você está seguindo, então essa calma também passa a ser uma coisa muito mais natural. Quanto mais conhecimento você tiver, menos riscos você vai correr, maiores serão as suas chances de sucesso, certo? Então, preparação é um requisito fundamental para o investidor. Apenas sua inteligência financeira vai permitir você investir corretamente, evitando decisões ingênuas e uma postura gananciosa que vai te levar a cometer equívocos e pode até mesmo fazer você perder tudo, se você tiver muita ambição e quiser da noite para o dia ficar milionário, né? O Warren Buffett ele diz assim: o mercado, como o Senhor, ajuda a quem se ajuda, mas ao contrário do Senhor, o mercado não perdoa aqueles que não sabem o que fazem. Então, lembre-se sempre disso. O mercado, como o Senhor, ajuda a quem se ajuda. Mas, ao contrário do Senhor, o mercado não perdoa aqueles que não sabem o que fazem. Fiquem com essa reflexão, porque essa reflexão é do maior investidor em bolsa de valores do mundo, Warren Buffett. Fiquem com Deus e até a próxima.